Olá pessoal, sejam bem-vindos. No vídeo de hoje a gente vai comentar sobre o nosso treinamento. Muitas pessoas conheceram o nosso canal pelos nossos vídeos diários de fluxo. Vídeos diários, vídeos semanais, a gente até mudou a rotina do nosso canal. Ultimamente a gente está fazendo somente os vídeos de base semanal, justamente para a gente dar atenção para as pessoas que querem aprender. Aprender a entrar no mercado financeiro, aprender a atuar no mercado financeiro ou aprimorar as suas técnicas. E para esse vídeo de hoje, a gente vai comentar com vocês exatamente o feedback que a gente está tendo dessas pessoas. Inclusive, eu já lanço o desafio das pessoas que já fizeram o nosso treinamento e que têm a oportunidade de ver esse vídeo, pode colocar aí nos comentários o que vocês acharam. E simplesmente vocês podem ficar à vontade também para fazer qualquer tipo de pergunta em relação ao nosso treinamento. E a gente vai comentar aqui com vocês exatamente o feedback que a gente recebe, sobre que cada aluno que termina o nosso treinamento recebe um questionário para a gente saber o grau de satisfação que as pessoas estão tendo por esse conteúdo que a gente propõe. A primeira pergunta, a gente comenta sobre o conteúdo proposto. A gente teve aqui 3 alternativas. Simples e deixou a desejar como primeira alternativa, dentro do cronograma esperado e superou minhas expectativas. Quando a pessoa se interessa por um treinamento, pessoal, a gente manda um e-mail justamente detalhando esse treinamento. Datas, horários, ementa, conteúdo, tecnologia, exatamente para a pessoa optar se ela quer fazer ou não um treinamento. Então, diante dessa primeira pergunta, a gente teve aqui uma grata satisfação. 56% das pessoas dentro do cronograma esperado. Ou seja, aquilo que ela recebeu no e-mail que a gente ia tratar, a gente conseguiu tratar e entregar para essas pessoas. E para nossa surpresa, 43% superou minhas expectativas. Pessoal, porque tem muita pergunta que foge, às vezes, do tema que a gente está propondo no exato momento. O mercado financeiro é muito amplo. Às vezes a pessoa tem uma pergunta que ela coloca e eu faço questão de responder. Isso ajuda a pessoa, isso ajuda as outras pessoas que de repente têm a mesma dúvida e engrandece o nosso treinamento. Isso faz parte de a gente sempre poder entregar um conteúdo de maior qualidade para vocês que nos procuram. Bom, como segunda pergunta, a gente colocou aqui exatamente sobre o horário. Poxa, o horário de treinamento é muito curto, é muito longo. Bom, algumas pessoas têm dificuldade realmente de assimilar o horário do treinamento. Às vezes o treinamento é muito curto, às vezes ele não foca exatamente em um tema que ela precisa de trabalhar com maior carinho. Então, dessa proposição, a gente teve aqui poucas horas para o aprendizado, a gente teve aqui exatamente essa barra em azul, cerca aqui de 6%. Lembrando que essa estatística aqui ela é fornecida pelo Google Forms, inclusive algumas estatísticas, se a gente for somar o percentual dá 100,01, porque eles arredondam, eles têm uma sistemática de arredondamento. Para esse gráfico aqui de pizza, a gente não conseguiu perceber aqui qual que é o percentual, mas se a gente fizer uma conta aqui, a gente vai cair aqui mais ou menos cerca de 6%, 6,2% das pessoas acharam que o horário do treinamento foi pouco. Agora, 50% das pessoas, pessoal, achou compatível com o conteúdo proposto. Quer dizer, a gente conseguiu cumprir aquilo que a gente mandou na ementa sobre o conteúdo que a gente ia comentar com as pessoas. E também, para nossa surpresa, 43,8% superou o conteúdo proposto. Exatamente aquele negócio que a gente comentou com vocês. Que às vezes as pessoas têm uma dúvida específica que nem faz parte do treinamento, mas que para elas é muito importante ela saber. E a gente simplesmente faz questão de esclarecer para que a pessoa sempre saia do treinamento com o conteúdo mais apurado possível. Porque a gente sabe que o treinamento ele vai te preparar. Só que ele não vai chegar com que você, na semana seguinte, simplesmente saia e ganhe 1 milhão no mercado financeiro. Muito pelo contrário. Você vai começar no mercado financeiro com lote mínimo, começar a ganhar consistência, utilizar a sua estratégia e aos poucos ir incrementando. Você vai aprender a ser vencedor. Primeiro você tem que aprender a atuar. E depois a gente simplesmente vai ganhando confiança para você adquirir cada vez mais uma possibilidade de aumentar o seu lote. Então, essa segunda pergunta foi dessa forma. Para a próxima pergunta, pessoal, a gente fez uma coisa muito interessante. O nosso treinamento é dado com o mercado rodando. Eu não tenho nada contra, tem grandes profissionais do mercado financeiro que fazem treinamentos durante o final de semana. Justamente para poder adequar às pessoas que não têm o tempo disponível durante a semana. O nosso treinamento a gente optou por fazer com o mercado rodando. Algumas aulas são online, exatamente para que a pessoa consiga verificar a movimentação do gráfico, a movimentação do preço e simplesmente a movimentação do fluxo. E você consegue ter uma rodagem, que é o que mais falta para a pessoa no início. E até mesmo as pessoas que têm uma certa experiência. É o famoso tempo de tela. Então, a gente optou
por esse conteúdo com o mercado rodando e, para nossa surpresa, pessoal, 75% das pessoas acham imprescindível para colocar em prática a atitude pela movimentação dos preços. A gente teve ainda pessoas que acharam interessante para colocar em prática, não tão imprescindível assim, e até um percentual de 12,5% de pessoas que acharam indiferente. É claro que foi um percentual pequeno do nosso volume de pessoas que preencheram o nosso formulário. A próxima pergunta foi exatamente o tempo que a gente teve aí, justamente o conteúdo que seria utilizado para atuar no mercado financeiro. E olha que legal, pessoal, simplesmente 62% completamente relevante. E vai procurar encaixar esse conteúdo dentro do comportamento diário. E também pessoas que, parcialmente, que alguns pontos serão ajustados de acordo com o seu respectivo perfil. A gente não teve ainda no nosso questionário pessoas que não acharam relevância para o nosso conteúdo proposto. Claro que, se no futuro a gente tiver e a gente venha fazer novos vídeos, a gente vai incrementar também essa barra caso a gente tenha uma opinião contrária. A gente não está aqui de forma nenhuma para poder fazer a manipulação dos dados para vocês. Muito pelo contrário, a gente desafiou exatamente as pessoas que fazem o nosso treinamento para colocar aí o seu depoimento e principalmente interagir com vocês que realmente estão começando a acompanhar o nosso conteúdo. Bom, pessoal, a próxima pergunta a gente colocou: a informação do fluxo dos grandes players no mercado, ela é relevante? Pessoal, olha o percentual, 81%. Vou procurar identificar padrões gráficos que possuem aderência na pressão de fluxo exercida pelo mercado. A gente sabe, às vezes o ativo cai durante o dia todo. E os caras vendendo o dia todo. Hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo, exatamente a gente teve um dia de queda no mercado. E os grandes agentes atuando de ponta vendedora durante todo o pregão. Isso faz uma enorme diferença e a grande maioria conseguiu perceber. É claro que a gente sabe que algumas pessoas ainda têm o conceito do fluxo muito novo. O investidor pessoa física não tem essa visão do fluxo dos grandes agentes internacionais que atuam no nosso mercado, essa pressão do fluxo. Então, ainda a gente teve 18% que ainda precisa de quê? Se adaptar a essa referência de fluxo. E também, para nossa alegria, a gente não achou ninguém que acha indiferente o fluxo. Apesar que a gente fala o seguinte, a pessoa poderia achar indiferente e continuar operando com base no comportamento do gráfico. Que a gente já chegou até a comentar em alguns vídeos com vocês. A gente não precisa do fluxo para poder operar. A gente pode operar também só pelo gráfico. A gente colocou aí vídeos de boas práticas que você opera só pelo gráfico. Mas como a gente tem a possibilidade de ter essa excelente ferramenta e um belo termômetro, a gente pode aliar exatamente esses dois conteúdos para a gente ajudar a ter uma visão assertiva maior no mercado financeiro. A outra pergunta, eu cheguei a comentar exatamente o quê? Quantos por cento a gente teve de melhora com relação à sua visão do mercado financeiro depois do treinamento? Pessoal, a gente teve aqui os níveis de 30%, 50%, 70% e 100%. A gente teve votação dos 4 níveis. E se a gente verificar, 70% e 100%, 100 e 25%, 70%, 37,5%. Ou seja, a gente teve aqui mais de 60% das pessoas que fizeram o nosso treinamento, eles tiveram uma percepção do mercado superior a 70%. Isso é muito interessante porque a gente consegue conciliar realmente algumas informações muito relevantes, não só de fluxo. Relação a fluxo, relação a gerenciamento de risco, atitude para você verificar a hora certa de você fazer o seu trade. Porque tem hora que tem trade e tem hora que não tem trade. Então, não invente trade na hora que não tiver. Simplesmente faça quando o mercado te der um sinal. Bom, a outra pergunta, a gente chegou a comentar sobre a relação de custo-benefício. Porque a gente sabe, pessoal, que tem muito treinamento na internet que tem um custo mais acessível e os outros um pouco mais caro. Eu costumo dizer, para as pessoas que estão começando e que não têm recurso nenhum, tem muito conteúdo gratuito na internet. O nosso canal, pessoal, é um exemplo. A gente fornece de forma gratuita pelo YouTube o comportamento do fluxo estrangeiro. A gente está fornecendo hoje em dia com base semanal e vocês conseguem ter uma percepção muito boa que eles fazem pressão de preços nos nossos ativos. Então você acompanha o nosso canal, algum outro canal que você acha relevante e quando você tiver uma opinião formada que queira pegar um profissional A ou um profissional B para você se adequar ao comportamento do mercado e aprender alguma coisa de forma séria, simplesmente tendo algum recurso disponível, você escolhe o profissional.
E, para nossa surpresa, a gente teve aqui, pessoal, a metade das pessoas que fazem o nosso treinamento tem como relação de custo-benefício satisfatório, pois agrega bom conteúdo para atuar no mercado financeiro com um preço justo. E olha que interessante, pessoal, 37,5% muito em conta em relação ao conteúdo e demais treinamentos disponibilizados no mercado. Isso para a gente é um motivo de orgulho, porque a gente sabe que a gente não precisa de simplesmente arrancar o couro do investidor. Simplesmente é um preço justo para você receber um material de qualidade. É claro que a gente não consegue agradar a todos e a gente teve gente que colocou razoável, pois existem treinamentos de maior conteúdo com custo menor, 12,5%. A gente só não teve, ainda bem, essa questão da primeira opção, muito alta em relação aos demais treinamentos oferecidos no mercado financeiro. Mas é aquele negócio que a gente volta a frisar. Se a gente conseguiu agradar vocês com um custo interessante, é muito satisfatório para a gente, porque realmente a visão não é a gente ficar simplesmente arrancando o couro do investidor e depois ele ficar aí simplesmente abandonado no mercado financeiro. Muito pelo contrário, as pessoas que fazem o treinamento, que depois queira ter algum tipo de esclarecimento de dúvida e tal, eu sou extremamente acessível e as pessoas têm o meu contato. Podem perguntar a qualquer tempo. Outra pergunta que a gente comentou, exatamente sobre a avaliação do treinamento. E olha que interessante, pessoal, 43,8% tanto acharam bom ou excelente. Minhas expectativas de atuar numa forma profissional do mercado e excelente, cumpriu todas as minhas expectativas. Se a gente somar aqui, dá cerca de 87% das pessoas que fizeram o nosso treinamento. É claro que a gente não vai conseguir agradar a todos. Tem gente que achou regular, deixou a desejar em algum ponto. Só que, como a gente comentou com vocês, a grande maioria gosta muito do que a gente tem para oferecer e isso é que é o nosso feedback que a gente pode apresentar para vocês aqui no canal, do que a gente ensina e a gente tem um prazer muito grande, pessoal, porque justamente quando você começar a aprender, quando você começar a ganhar, a ter consistência no mercado, pessoal, vocês vão ter realmente a sensação do prazer de atuar no mercado financeiro. Então, mais uma vez, fica aí o convite. Se você tiver dúvida, pode deixar aqui nos comentários, porque será um prazer esclarecer vocês e o nosso compromisso atual no canal simplesmente é migrar para esse nosso conteúdo diário. Quem quiser aprender de uma forma eficiente e séria, junte-se a nós. Não fique tranquilo que você vai ter esse conteúdo aí à disposição. E, se você quiser, pode deixar aí as dúvidas em relação a esse nosso conteúdo, que é um treinamento que a gente faz com muito carinho para poder ajudar realmente o investidor a saber, a operar no mercado financeiro. Mais uma vez, eu agradeço a vocês o prestígio do nosso canal. Esse vídeo foi para a gente poder esclarecer esses conteúdos, principalmente esse feedback das pessoas em relação ao nosso treinamento. E a gente sempre segue aí à disposição. Tem aí na descrição do vídeo exatamente o formulário, caso você tenha interesse de fazer alguns dos nossos treinamentos. Um forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo. Tchau, pessoal!